Hebreus 7 e Hebreus 3, versículo 7 e Hebreus 10, versos 25. É que nós ouviremos a palavra de Deus. Então eu vou proceder com a leitura no livro de Hebreus 3, versos 7. Assim diz o Senhor: por isso, como diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como os vossos antepassados fizeram no tempo da revolta, no deserto, quando desafiaram a Deus. Hebreus 10, 25. E não faltemos às nossas reuniões, como alguns têm feito por hábito. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vida do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, graças te dou. Louvo o seu nome pelo dom da vida e pela tua misericórdia que se tem manifesto sobre mim e sobre a minha família todos os dias. Convidaste, Senhor, a cada um que está neste lugar para ouvir a sua palavra. Entregamos este trabalho em suas mãos, pois o Evangelho é todo seu. A ti pertence, veio do Senhor. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo, como os seus servos, como instrumentos de transmissão da vontade de Deus. Abra os nossos corações e crie, Senhor, um modo que possa receber a sua palavra, para que o seu nome seja glorificado. A sua palavra diz que não é o homem, não são objetos, somente o Espírito do Senhor é quem convence o homem. Permita que o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes possa assim manifestar-se para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Bem, nós ouvimos a palavra de Deus, ou o tema que foi cá trazido, a identidade cristã. Este é um assunto muito vasto que nós poderíamos tratá-lo de várias formas e me levou a refletir muito. Então eu acabei trazendo cá um item que, particularmente falando, isso é um dos itens cruciais, é uma das coisas que demonstra o ser cristão. Quando se fala de identidade em termos gerais, nós vamos pegar para os moçambicanos. A nossa identidade é ver as mulheres vestidas de capulana. A nossa identidade é ver que os jovens com os seus 6 anos, isso é a nível nacional, têm que ir à escola. A nossa identidade é a nossa cultura, são os nossos hábitos, é a nossa maneira de ser. A identidade é exatamente isto: hábitos, culturas, coisas que nos podem fazer perceber que esta pessoa, sem que necessariamente questionemos que a pessoa é isto. Não precisamos questionar ao moçambicano se ele é ou não, apenas ouvindo o seu sotaque, a sua forma de falar, já dá para perceber que ele é moçambicano. O mesmo acontece com outras pessoas que falam outras línguas de outros países. O seu modo de vestir, o seu comportamento, a sua forma de falar e o seu sotaque identifica quem tu és. Então, em suma, nós vamos trazer aqui o tema que foi proposto, que é a identidade cristã. Trazendo isto, o que é que os irmãos devem aprender sobre a palavra de Deus? O que que Deus espera lá nos céus? A palavra de Deus diz que Deus está nos céus. O que que Ele espera quando Ele olha para a terra e Ele precisa ver, distinguir, em meio a uma vasta multidão, em meio a inúmeras pessoas criadas por Ele? Como Ele consegue caracterizar que este é meu filho, que este não é meu filho, que este é meu servo, que este me adora, que este me ama de todo o seu coração, que este me rejeita de todo o seu coração? A palavra de Deus, quando ela fala de alguns homens que foram identificados biblicamente, a palavra fala que Abraão, pela fé em Deus, ele entregou Isaac, mesmo ciente de que era o seu único filho. Ele esteve apto a sacrificar
entre estes dois jovens. Eles confiaram em Deus, no bem e no mal-estar. Eles estavam aptos a entregar a sua vida a Deus. Por quê? Porque os seus corações estavam abertos a Deus. A palavra de Deus diz uma coisa muito séria. Ela diz: onde estiver o vosso coração, lá estará o vosso tesouro. Então a mesma palavra aqui, quando nós lemos Hebreus 3:7, ela diz: por isso, como diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. Uma das grandes características é que Deus, Ele se apresenta como seu pastor, e Ele diz que as minhas ovelhas, elas me conhecem. Quando eu chamo a minha ovelha, ela sabe que o Senhor está chamando. Então Deus está dizendo: você que é minha ovelha, quando ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração, abra o seu coração, deixa Deus tomar posse de si, confie nele. Quando olhamos em Mateus, quando Jesus Cristo pega pela primeira vez, ele encontra aqueles dois homens, Simão e Pedro. Eles estavam ali, voltavam, eles estavam lavando as suas redes, eles acabavam de ir pescar e não haviam colhido absolutamente nada. Deus chega ali, o Senhor Jesus Cristo, ele pede por um barco, ele aproxima-se, sobe no barco, ele começa a ensinar sobre o Evangelho. Minutos depois, quando Deus fala com aqueles dois pescadores, ele diz para eles voltarem para onde as águas são mais profundas, para eles retornarem para o mar. E eles dizem: Senhor, nós estivemos lá toda a noite, nós trabalhamos toda a noite, nós estivemos lá a pescar, a caçar toda a noite e não achamos nada. Mas porque o Senhor diz, nós iremos para lá. Porque o Senhor manda, nós iremos para lá. Então estamos vendo esta característica muito forte, irmãos. O crente tem que abrir o seu coração para Deus. O crente deve estar aberto para receber a Deus. Quando Deus falar, nós devemos nos submeter a Ele. A submissão a Deus é um mandamento. O homem deve se submeter a Deus. O homem, para que tenha comunhão com Deus, para que o homem tenha proximidade a Deus, ele deve se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela que escreve, Ele como autor, Ele como consumador, Ele como genuíno dono, Ele como total dono da vida de cada um de nós. Quando Jesus Cristo fala sobre a parábola dos talentos, Ele quer ensinar-nos que a vida que nos foi concedida, eu digo minha vida, todos nós aqui já dizemos: a vida é minha, não é? Mas um dia, esta vida que nós hoje dissemos que é minha, não que esteja errado dizer sim, a vida é sua, mas ela pertence a Deus. Deus um dia, meus irmãos, quando Ele voltar dos céus, quando Ele for a descer dos céus, Ele vai cobrar de si, meu irmão, a vida que Ele deixou em sua responsabilidade. Ele vai cobrar de si a vida que Ele lhe confiou. Ele vai cobrar de si tanta bondade da parte dEle, tanta misericórdia da parte dEle, tanto bom amor da parte dEle. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo, o seu Filho único e unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele entregou Jesus Cristo e Ele nos fez passar por um estágio de vida nunca antes visto. Quando Jesus Cristo está pregado no madeiro e Ele está prestes a morrer, Ele diz umas palavras que hoje nos servem de sustento. Ele diz: está consumado. O véu rasgou-se, a passagem está permitida. Isso quer dizer o que, meu irmão? Que não tem mais sumo sacerdote na terra que vamos nos submeter para chegar a Deus. Não tem mais tratar o passaporte para orar, passaporte para louvar a Deus, purificação disto, ou prestar holocausto aqui, jejum ali para chegar até Deus. Apenas ora
segundo item, crucial. Presta atenção. O primeiro item é abrir o seu coração para Jesus Cristo. Não é possível ser cristão se você não ouve a Jesus. Não é possível isso. E o segundo item, antes de falar deste item, eu gostaria de falar de um pequeno fator que nós temos discutido um pouco. Alguns cristãos têm discutido com um certo tipo de pessoas que são reconhecidos. Nem sei qual é a linguagem que são usadas, mas são as pessoas que se dizem ser crentes, mas não vão à igreja. Eles dizem que oram, leem a Bíblia, mas fazem tudo isso em casa. E mesmo assim, eles dizem que são crentes. Preste atenção. Você nunca mais vai precisar discutir sobre isso. Quando a pessoa te disser isso, abra o livro de Hebreus 10, 25. E não faltemos às nossas reuniões, como alguns têm feito por hábito. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando a vinda de Jesus. Então Deus está dizendo aqui uma instrução prática e que deve ser obedecida. Primeiro, você deve dar ouvidos a Deus. Segundo, o que Deus está dizendo? Não falte às reuniões de oração, não falte à igreja, não falte aos cultos, não falte às vigílias, não falte aos programas da casa do Senhor, como alguns têm feito. Essa coisa de dizer que eu sou cristão, mas eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, eu não preciso fazer parte de uma congregação. Isso não é instrução de Deus. Deus está te instruindo para que você possa caminhar a Ele, que escute, dê o seu ouvido a Deus. Ele diz: não falte a reunião de oração. Deus está dizendo o seguinte: antes vale andar enquanto são dois do que um, porque um vai cair. E quando um cai, tem o seu irmão que é o auxiliador dele e o vai sustentar. Então Jesus Cristo está dizendo: não desanime, participe das reuniões de oração, não se canse de ouvir a palavra de Deus, não se farte de orar, não se farte dos jejuns, não se farte da obediência a Deus. Muitas das vezes nós não vamos à igreja porque dizemos que a igreja é a mesma coisa. Eu entrar no culto, louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus e ir para casa. E isso parece uma coisa muito assim. Irmão, isso é suficiente para a sua vida. Deus é altamente suficiente, nutritivo para si. Do mesmo jeito que uma criança nasce nos seus primeiros meses, a única coisa que alimenta é o leite da sua mãe. Deus é assim desde o dia que o homem nasce até a morte do homem. Deus é suficiente para nós. Deus é altamente para nós. Deus é perfeito para nós. Deus é nutritivo, suficiente para nós. Olha quando nós falamos de Daniel e os seus 3 irmãos, assim posso dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são tirados de Judá e são colocados na Babilônia, eles são colocados a um nível de servir ao próprio Nabucodonosor, próximo a ele. Eles eram servos diretos da corte. E os servos diretos da corte, eles devem comer dos manjares do rei. A comida que é servida ao rei, as carnes, eles também podem gozar da mesma refeição. Mas o que acontece aqui? A comida que era dada a Nabucodonosor era uma comida sacrificada aos deuses. E Daniel suplica ao chefe da casa de Nabucodonosor, posso dizer o governante da casa de Nabucodonosor, ele pede que não os deixe comer daquelas comidas porque aquilo não glorificava a Deus. E o chefe daquela casa, ele negou. O chefe do palácio, o governador do palácio, ele negou inicialmente. Ele disse: não, porque se vocês não comerem esta comida, vocês vão se apresentar diante de Nabucodonosor malnutridos, pequenos e fracos, e eu serei morto, porque não estarei cuidando dos servos de Nabucodonosor. E ele propôs um desafio. Ele disse: dentro dos 10 dias nós vamos nos alimentar somente de vegetais, e não nos submete a essa alimentação. E quando lemos lá, após passando 10 dias
Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles se apresentaram com um aspecto melhor do que aqueles que comiam aqueles manjares de Nabucodonosor. O que isto quer dizer, irmãos? Que não é a comida, não é isto, não é aquilo. É Deus que sustenta o homem, é Deus que alimenta o homem, é Deus que é suficiente para a sua vida. Então, meu irmão, a pregação que você ouve todos os dias nos cultos é suficiente para si. O louvor que você presta a Deus é suficiente para si. A oração que você manda a Deus é suficiente para si. O mandamento de Deus na sua vida é suficiente para si. Então não abandone a reunião. Presta atenção num detalhe aqui. Ele diz, principalmente quando vocês veem que a vinda do Senhor é próxima. É muito próxima a vinda do Senhor, meus irmãos. Quando olhamos, já estamos a terminar, quando olhamos lá no Atos, a palavra de Deus diz que os irmãos lá em Atos, eles vendiam as suas casas. É tipo agora, os irmãos venderem a casa, o carro, abandonarem o diploma da faculdade e deixarem de estudar. Não estou dizendo para fazer isto, continuem a estudar e se formar, que isso glorifica a Deus. Eles tomaram esse ato radical, assim eu posso dizer, porque a convicção de que Jesus Cristo estava voltando para eles era tão séria que eles achavam que Jesus Cristo ia voltar antes mesmo deles morrerem. É por isso que eles deixaram tudo, porque eles achavam que amanhã não é possível, Jesus vai voltar. E quando passava amanhã, passava o dia, não, ele voltará amanhã. Por isso, a palavra diz que eles partilhavam do pão. Eles vendiam as suas casas e partilhavam os valores, as propriedades. A própria palavra sustenta que Paulo não acreditava. Paulo tinha esperança de que Jesus voltaria e ele ainda vivo. Então passaram-se mais de 2000 anos até hoje. O mundo, meus irmãos, a temperatura, o comportamento, o governo oprimindo a sociedade, tantas guerras, tanto que o clima está nos aquecendo demais, tanta luta entre pai e filho, tanto escândalo dentro e fora da igreja, tanta falta de respeito, não existe mais amor genuíno. Todas estas coisas apontam para a vinda do Senhor. E Jesus Cristo está instruindo: quando vocês verem que a minha vinda é próxima, mantenham-se na casa do Senhor, deem ouvidos e não faltem reuniões de oração. Aqueles irmãos, os 12 apóstolos, eles, quando o Espírito do Senhor desceu, eles estavam lá reunidos, nenhum estava fora daquele lugar. Então esperamos que Deus, quando Jesus Cristo voltar, Ele nos encontre assim, nesta situação, e vai acontecer uma coisa extraordinária, o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhuma mente imagina. Nós iremos gozar do reino dos céus, que ninguém já viu. Então, meus irmãos, esta é a palavra de Deus. Se você é meu irmão, não dá ouvidos a Deus. Se você é meu irmão, não traz a importância de participar dos cultos, da oração, das reuniões na casa do Senhor, preocupe-se em consertar isso na sua vida. Esta pregação não é para te condenar, mas é para te chamar a atenção. Comece a agendar isso no seu plano de vida. Agende aí. Se terça-feira tem culto, crie condições de estar na igreja. Se quinta-feira tem culto, crie condições de estar na igreja. Porque na igreja eu preciso receber o alimento que me é suficiente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela será suficiente hoje. Amanhã ela foi suficiente ontem e para tudo sempre será suficiente. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, nós estamos condenados. Só para terminar, no livro de João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, a única genuína verdade, é a palavra de Deus. Então, o verdadeiro, a identidade cristã é dar ouvidos a Deus. E o ouvido a Deus é dar ouvidos à instrução de Deus. E Deus nos instruiu nesta noite a não faltar nas suas reuniões, a dar-lhes ouvido como suas ovelhas ouvem o seu pastor.
Vamos nos colocar de pé. Eu acho que as irmãs do louvor vão me ajudar com o louvor. Quando o pastor passa para aqui, ele vai